Boa noite a todos. Nós estamos aqui, eu estou no Centro Espírita Universal, o Marinho está na sua casa, e nós precisamos dar continuidade aos estudos de domingo, das nossas reuniões de estudo tão importantes. E nesse momento onde nós estamos impossibilitados de nos encontrar fisicamente, nós optamos por essa reunião virtual. Espero que ela chegue de uma forma melhor, com qualidade para vocês em casa, tá bom? Então a gente vai agora pedir proteção a Deus, que a gente coloque um copo d'água sobre a mesa. Nós vamos fazer a leitura de um trecho de um livro que a gente está estudando e pedir agora muita paz para todos nós, para a nossa família, para os nossos governantes, para a espiritualidade que está trabalhando e atuando em todos os cantos desse país e desse planeta, que os governantes, que os médicos, que os enfermeiros, que todos os socorristas tenham a lucidez e recebam de nós as energias necessárias para o seu trabalho. É muito importante que a gente se mantenha unido, mesmo virtualmente, para que a gente possa passar, irradiar energias de carinho, de amor e de respeito, e principalmente de vontade para que tudo dê certo, tá bom? Muita paz no coração de todos. Então eu vou fazer a leitura de um livro, na verdade é do Evangelho de João, tá? Por Emmanuel, que eu acho que vem bem a calhar para essa situação que a gente está passando hoje no planeta. Eu vou ler e o Marinho vai fazer os comentários para que a gente possa passar um pouco do Evangelho num momento tão importante como esse. E começa assim esse capítulo, né? Quando Jesus, em sua aflição, ele faz a seguinte pergunta: Pai, salve-me desta hora. Aí ele reflete: mas para isso vim a esta hora. Então, o nome do título, o nome desse texto, né, que a gente está estudando, é Crises. A lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o ápodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante aos desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se à condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar, a ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta, o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício,
considerando a probabilidade de tua exaltação. E não se esqueça de que toda crise é fonte sublime do espírito renovador para os que sabem ter esperança. Esse título, esse trecho que a gente leu do Evangelho de João, mostra, né, Marinho, o quanto o próprio Cristo também ficou angustiado com a crucificação que estava chegando, porque quando ele chega em Jerusalém, naquela época, ele sabia que naquela semana ele seria crucificado. E ele também teve suas angústias, suas dúvidas, e ele, humildemente, como filho de Deus, ele pede, né? E quando ele recebe essa indagação, né? Pai, salve-me dessa hora, né? Ele faz um questionamento. E aí cai, como se fosse cai a ficha dele, né? Mas foi para isso que eu vim. Eu vim para cá, para a terra, para ser crucificado, para mostrar o caminho, a verdade para o povo que habita a terra, né? Então, nós também passamos por crises. Será que não é essa também agora um momento da gente, vamos dizer assim, carregar a nossa cruz, né, Marinho? É um trecho, acho que bem compreensível para hoje, né? Bem para hoje. O que nós estamos passando hoje, Fernando, aliás, você foi muito feliz na escolha desse trecho, né? Você foi muito feliz porque o que nós estamos passando hoje, vamos dizer assim, que é diferente daquilo que o Cristo passou, porque o Cristo passou isso na solidão da própria existência dele, não é? Ele passou a sós, a humilhação, atravessando, né, todas aquelas vias, carregando uma cruz, sabendo que ele era filho do Pai, né? Sabendo que o Pai estaria ali a lhe dar todo o apoio. A crise que nós estamos passando hoje, sem dúvida, é uma crise em que todos nós estamos apreensivos. Todos nós estamos passando por uma dificuldade de estar pensando até no final da vida. Eu não acredito que tenha um ser humano que não tenha parado para pensar assim, será que eu vou morrer dessa vez? Será que eu vou embora? Eu não tô com uma doença longa, não estou hospitalizado, mas está passando nas minhas proximidades algo que repentinamente poderá me transportar para o mundo da espiritualidade. Então, é nessa hora que a pessoa faz os questionamentos, né? Puxa vida, mas se ocorrer, eu estou preparado para isso? Será que eu tenho condições de realizar o enfrentamento da passagem? Quando Cristo estava no desespero, ele diz, Pai, me acode, faça alguma coisa por mim. Por que você está deixando acontecer isso comigo? Ele tinha isso ainda. Se nós não tivermos o supedâneo da fé, da crença realmente que nos dá segurança no nosso trânsito de vida, de repente, nessa hora, você vai gritar para quem? Vai gritar pela mãe, pelo amor de Deus, ou por todos os santos e tudo mais, mas é um pedido de eco vazio, não chega a lugar nenhum, porque é um pedido que a pessoa grita, mas grita para dentro dele, porque ele mesmo não acredita naquilo que ele está pedindo. Então, da necessidade de nós colocarmos na nossa interioridade esses que faz com que, nesses momentos de crise, nós venhamos até essa lição e tantas outras que tem no Evangelho e saber, primeiro de tudo, que a vida aqui na Terra é passageira. Segundo, que um dia nós vamos partir. Nós nascemos, vivemos e morremos. Isso haverá de acontecer. Estamos vivendo, quer dizer, estamos na segunda etapa, aguardando, a qualquer hora, a terceira etapa. Isso não significa que nós vamos deitar no chão, não é? Ou vamos cavar uma cova e entrar dentro e falar assim, está na hora de eu morrer, eu vou morrer. É suicídio. Não. A gente continua a vida como ela deve ser, não é? Com firmeza, com certeza de que a morte não existe. E que a travessia para o outro lado é simplesmente um retorno de um lugar da onde a gente veio. Então, eu acredito, né, Fernando, que naqueles momentos em que o Cristo, né, estava ali
até pregado na cruz, com todo aquele incômodo, né? Tinha até uma programação que não foi cumprida, era de quebrar as pernas. Não sei se você já leu isso, era de quebrar as pernas. Sabe para quê? Porque a crucificação demorava muito. Então, para não ficar lá tanto tempo, os soldados tinham ordem para poder quebrar. O que aconteceu? Como eles pegaram as vestes do Cristo e estavam jogando um jogo lá em cima das vestes, né? É. E as vestes do Cristo era inconsútil. Inconsútil quer dizer não tinha emendas, não era costurada. O fato deles estarem ali em cima daquelas vestes, né, puras, no sentido de que não tinha costura e nem remendo, né, trouxe como se fosse uma magnetização, e eles permaneceram jogando e deixaram de lado aquele cumprimento de quebrar as pernas. O jogo os colocou numa distração. E o Cristo não teve, ainda mais, né, para mais sofrimento, o arrebentar das pernas. Então, eu estou só contando isso porque para que a gente entenda, né, o quanto foi difícil essa passagem. E essa passagem vem nos reportando através do Evangelho o que tem moça, né? Assim como o Pai me amparou, certamente haverá de amparar a todos os seus filhos. E é interessante, Marinho, quando Cristo chega em Jerusalém, ele é recebido, né? Os apóstolos estavam juntos com ele. Ele é recebido por uma festa muito grande, porque na verdade aquele povo sofrido esperava que Jesus fosse o Salvador, né? Mas o Salvador do Império Romano, o Salvador da matéria, ou seja, que com a chegada de Cristo os romanos saíssem, os soldados de Roma saíssem e deixassem Jerusalém liberta para o povo que ali estava. E aí chega a primeira passagem, quando ele chega, ele é recebido com palmas, ele é recebido com várias homenagens, todo mundo, e ele chega humildemente num burrinho, né, num jumentinho, ele sempre mostrando a simplicidade. E aí, quando no findar da tarde, desse primeiro dia que Jesus chega em Jerusalém, ele fica quase que sozinho. Por quê? Porque todos aqueles que estavam ali aplaudindo, fazendo festa, encontraram nele um Salvador totalmente diferente, que não tinha armas, que não tinha exército, que não tinha poder material. O poder de Cristo sempre foi o poder moral. E nesse final de tarde, tem uma passagem muito bonita que Pedro também ficou assim chateado. Por quê? Porque ele estava junto com Cristo, com aquela euforia de recepção, e não teve depois um carinho do povo, da grande maioria. Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Jesus, quando eu estou contigo, quando eu estou do teu lado, eu sou tão forte, eu sou tão destemido, tão corajoso, mas quando eu me afasto de ti, me vem o que eu sou realmente, e eu tenho uma fraqueza, uma dificuldade de compreender, de seguir em frente. E aí Jesus, novamente, aí eles voltam, né? Eles passam a noite e voltam para Betânia, e no caminho tem uma figueira, né? E Jesus aproveita mais uma vez a natureza e ensina, né? E ele olha para a figueira e fala: tá vendo, Pedro? Essas figueiras são bonitas, frondosas, mas elas não estão dando frutos agora. Vocês que vão levar o meu evangelho para frente, vocês não podem ser igual uma figueira que dá fruto somente em um período. Nós temos que dar frutos como uma árvore frondosa que dá frutos todos os dias, não igual a figueira. Então tenha fé. Então acho tão bonito isso que Jesus também sabia, e eu acho interessante, Marinho, que os discípulos que Jesus escolheu na época também tiveram suas dúvidas. E olha que teve um Jesus do lado, teve uma luz, um magnetismo fantástico do seu lado. E Pedro, Tiago, André sempre falam assim: Jesus, perto de ti dá uma energia muito grande, mas quando me ausento de ti,
quando me afasto de ti, quando estou eu sozinho comigo mesmo, né? Eu comigo, né? Eu sozinho ali, eu me sentia fraco. E isso quem dizia eram os apóstolos de Cristo. Imagine nós, né, Marinho? Como é É, necessário, no momento atual, que nós estamos se sentindo sós, a sós, como é importante a gente lembrar do nosso anjo da guarda, dos mentores do centro espírita, dos tantos espíritos que estão nesse exato momento atuando na crosta planetária para que o bem, para que as energias de amor, de carinho, de equilíbrio seja restabelecida. E eu sempre me pergunto, né, será que as minhas vibrações, os meus pensamentos estão me ajudando Cristo nessa tarefa de melhorar a humanidade, na qual eu ainda muito pequeno faço parte, né? Muito pequeno, a evolução minha é muito baixa, mas eu estou tentando melhorar, estou tentando ajudar Cristo. Em que maneira? Vibrando positivamente pelos nossos governantes, não importa os partidos que são no meu entendimento, espíritos encarnados em 2020 como governantes de um município, de um estado, de um país, né? Cada um nas suas esferas. Eles também têm que receber de nós as energias de equilíbrio, de esperança. Se nós ficarmos como jogando pedra mais uma vez, será que nós não vamos estar mais uma vez traindo Cristo, que nos deixou tantas lições importantes? Será que não é nesse momento que o planeta vive, que o nosso Brasil vive, que a nossa cidade vive, que nós temos que ter a humildade de fazer como Cristo fez, né? Que estava em caminho da cruz, ele teve angústia, mas ele teve a humildade porque ele se compreende como filho de Deus, sabendo que Deus é bem superior a nós e a ele teve a humildade de pedir ajuda. Nós não pedimos, às vezes, Maria, nós não temos a humildade de reconhecer que, será que nós não precisamos passar pelo que estamos passando? Será que esse coronavírus que está aí hoje, ele é só para você, Marinho, ele não é para mim? Se eu ainda começar a achar que as lições que esse plano é só para o outro, eu vou passar a minha reencarnação olhando somente a evolução do outro, esquecendo de evoluir a minha. Então eu enxergo, como eu vi, aconteceu na Itália recentemente, eu acho, não sei, acho que foi na Itália, quando um médico teve que decidir, ele tinha o material de respiração, aquele equipamento de respiração, ele tinha que respirador. escolher, respirador, né? Ele tinha que escolher qual paciente ia receber, sabendo que o outro, que não foi a escolha dele, iria morrer sem o respirador. Olha que fantástico, Marinho, se a gente observar sem drama, mas sim como razão, como lógica, que tudo está na mão de Deus. Esse espírito hoje, médico, está tendo a oportunidade de esquecer diploma, esquecer conta bancária, esquecer o nome doutor. E ele tem a obrigação hoje de escolher a vida, está na mão dele, na potencialidade que o espírito dele tem na atual existência de ajudar ou de matar alguém. É muita responsabilidade, Marinho. E também vamos ver agora os governantes. Eu nunca vi tantos governantes, presidentes de vários países falando de Deus, falando de união de Deus, pedindo ajuda. Por quê? Porque ele está percebendo que hoje, espírito encarnado, presidente de um determinado país, governador de um determinado estado, ele está tendo que escolher coisas assim muito difíceis, Marinho. Então, nós que estamos aqui do outro lado, nós temos que ajudar Cristo nessa passagem, nessa crise, que Cristo carregou uma cruz por nós, e nós não temos, às vezes, a pequenez ou a humildade de carregar um pequeno fardo, que é ajudar o próximo, pensar, vibrar positivamente para esse planeta, vibrar nesse exato momento, vibrar pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente, não importa se é o Antônio, João, a Maria, é ele que está
os ministros, os que estão trabalhando na saúde, cada um de nós tem uma cruz a carregar no momento atual da existência. E que a gente respeite isso. E é tão bonito, Marinho, a gente observar que a gente percebe como a gente está se modificando, né? E nesse atual momento, que nós estamos nas nossas casas impedidos, né, de caminhar, é justo isso, por uma questão de saúde, de não contaminar o próximo. Mas olha que bonito que nós estamos passando. Nós não deixamos a nossa fé de lado. A gente está buscando a internet, buscando os áudios, buscando mensagens. O quanto isso faz falta para nós, espíritas, né? Que a gente está buscando isso. Então, eu acho, Marinho, que nessa oportunidade, esse título, que foi do Evangelho de João, que o Emmanuel, né, nos remete, é muito importante que a gente tenha a humildade de entender que Cristo precisa de nós no momento atual, né? Precisa do nosso equilíbrio, da nossa energia. Saúde. Saúde, obrigado. Fernando, enquanto você falava, né? Aliás, colocações feitas de forma especial e altamente adequada ao momento que nós estamos vivendo, né? Quando você falava dos apóstolos, com relação àquilo, só a hora que eu chego perto do Cristo é que verdadeiramente eu sinto, né, aquilo que está acontecendo. É uma verdade, porque ele escolheu homens simples, homens analfabetos, né, pelo menos uma parte deles, e que eles tinham que partir. Ele queria o quê? Emoção e sensibilidade. E isso eles tinham. E que não fossem pessoas contestadoras ou desequilibradas, né, como o próprio Judas, necessário naquela composição, para poder realizar aquele tipo de ação que acabou levando o Cristo, e fazia parte, né, porque ele sabia, porque lá nos últimos dias ele disse, né, Pedro, você vai me negar, Judas, você vai me trair, mas eu continuo amando vocês. Fantástico isso, né? Às vezes Fantástico. perdoar, porque não convidou para ir na festa, é uma coisa. Mas você perdoar alguém que você sabe que a traição vai levar a dar cabo da sua própria vida, né? Sua vida vai terminar. Essa primeira fase do Cristo foi fantástica, porque ele não buscou homens de lei, não buscou homens de autoconhecimento. Né? A gente percebe que a segunda fase, sim, mas ele já não estava mais aqui. A segunda fase é com o advento de Paulo. Por quê? Paulo era inteligente, era capaz. Ele conseguiu captar todos aqueles ensinamentos e até readequar. Por quê? Porque já havia alguns, o próprio Pedro, já mudando o sentido daquilo que o Cristo tinha colocado. Ele estava se adaptando muito mais àquilo que existia no Sinédrio do que, na verdade, aquilo que o Cristo falou. E Paulo, como pertencia ao Sinédrio e converteu-se ao cristianismo, ele chamou a atenção. Não, Pedro, não é isso. Tanto que o Paulo não foi aceito com tranquilidade por aqueles que ficaram. Eles não aceitavam ele. O próprio Tiago, que era irmão de Jesus, não aceitava, porque o Tiago era muito ligado ao Sinédrio. E isso aí trazia. Eles tinham muita. Calcula, são, né, séculos e séculos daquele tipo de ensinamento. De repente aparece alguém trazendo outro ensinamento. A mescla desses ensinamentos é muito comum que ocorra. Sim. Então, o Cristo teve, na verdade, que lavrar uma pedra bruta. Vamos dizer assim, a simplicidade dos seus seguidores primeiro o ajudaram muito, mas eram pessoas que não conseguiam, às vezes, alcançar o coração que o Cristo tinha. Cara, quando eu estou perto, né? Então, quando eles saíam para pregar, falavam assim, mas eu vou poder fazer cura, eu vou poder curar a cego, eu vou poder fazer isso e aquilo. Assim, vá. Da tua fé vai depender aquilo que você faz. Fantástico isso, né?
Por quê? Fantástico. Se ele não manda eles para fora, não, eu só vou curar as pessoas se o Cristo estiver perto. Então, Mas isso é interessante, Marinho. Fernando, é que nós precisamos ter, como você bem disse, nos tempos de hoje. Não é? Essa aproximação vai depender, sem dúvida, da nossa vontade, do nosso estudo, do nosso conhecimento e da certeza absoluta de que a fé que a gente segue, que produz crença dentro de nós, é a melhor, é a mais adequada, tendo certeza absoluta daquilo que a gente faz. Você percebe, Fernando, até hoje, nós trazemos, né, pessoas vêm, adentram o Espiritismo, se convertem ao Espiritismo, de repente, ele está ainda bafejado pelos ensinamentos anteriores. E, né, cordialmente, a gente coopera para que ele possa se desenvencilhar daquelas de ritualismo, de uma série de procedimentos que o Espiritismo não tem. Então, é fantástico isso. Da dificuldade que o Cristo teve naquela época, se nós analisarmos, ela existe até hoje. Ela existe até hoje. Quantas pessoas, eu já conversei com o espírita, dizendo assim, Kardec está superado, porque Kardec não teve tempo de falar tudo que ele queria falar. Então, agora, está vendo esse outro escritor aqui, ele está falando uma parte que Kardec não falou. Eu olho, sabe, às vezes não quero criar briga, né, nem desentendimento, eu acabo ficando quieto, porque nós ainda não conseguimos entender os ensinamentos, a compactação que Kardec fez para a gente poder entender, na verdade, a lei da verdade, né, que o Espírito de verdade trouxe para nós, e a gente já quer fazer um complemento. Vamos fazer uma complementação, porque Kardec já está superado. Sabe? Você vê que é a mesma dificuldade que o Cristo teve na época com relação à religião judaica. Como você disse naquela hora, na primeira parte que você falou, eles estavam esperando um cavaleiro montado num cavalo branco, com uma espada nas mãos, jogando fogo por todos os lados, em cima dos inimigos deles. Esse era o Deus que eles esperavam que Porque, viesse. na verdade, eles não compreendiam outra forma, né, Marinho? Os Não. próprios discípulos que Jesus foi agregando a ele, isso até nos encoraja. Olha que bonito que Cristo fez. Ele poderia ter, Deus poderia ter enviado junto de Cristo mensageiros, né, discípulos muito melhores, vamos dizer assim, angelicais, né, reencarnando aqui para ajudar Jesus. Não. Jesus pegou pessoas simples, mas de coração bom. Tem uma passagem de Mateus que era muito bonita. Quando Jesus se aproxima de Mateus, Mateus estava ali sentado com os guardas ali ajudando ele, porque ele tinha certo poder. E Jesus chega para ele e fala: Mateus, eu preciso de você. Imediatamente, Mateus levanta, larga aqueles documentos, larga os guardas romanos e ele sai em direção a Cristo. O que o senhor quer? Então, você percebe, espíritos que vieram junto de Cristo no mesmo período, mas que não eram espíritos perfeitos. E isso nos encoraja, olha hoje em 2020, como isso nos encoraja a ser um pouquinho melhor. Pedro também tinha dúvida, Tiago, todos eles tinham dúvida, porque não tinha um processo que tem hoje de que nós somos espíritos, não somos seres humanos, estamos seres humanos. Naquela época também era igual, eles consideravam que a morte era uma coisa trágica. Difícil, né, Marinho, a gente ver, mas você falou muito bem. A segunda etapa, aí você pega Paulo, e Paulo eu acho que é um exemplo para nós espíritas muito, muito sério, muito importante. Porque tem muitos espíritos que dizem assim, ó, lá na outra encarnação eu vou melhorar um pouquinho, vou ser feliz. E Paulo provou para nós, saindo de Saulo, virando Paulo, ele provou para nós que numa encarnação, se nós tivermos vontade, essa é a grande dificuldade. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para o Espírito de verdade, o que nos falta para ser feliz, né, para ser melhores? O Espírito responde assim, vontade. Aí que está. Nós temos vontade hoje, porque
nós pensamos muito no ontem e pensamos muito no futuro, sendo que a gente esquece que o importante é hoje, Maria. É o que eu estou fazendo hoje, aqui, 8 da noite, 4 da tarde, fazendo um vídeo, conversando com um amigo, e para que alguém escute essa mensagem, que ela seja útil para alguém. Eu estou fazendo o que hoje da minha existência? É hoje que eu planto o amanhã. Então o nosso espírito carrega dentro dele muito do passado, que é o nosso egoísmo, nossa vaidade, nossos orgulhos, os nossos preconceitos, a nossa forma de ver o mundo. Então nós espíritas agora, hoje, domingo de 2020, eu tenho que conhecer o meu espírito, como que eu estou agindo perante o que se apresenta no decorrer do dia de hoje, para que eu conserte o meu espírito de ontem, mas que eu corrija hoje, para que amanhã, na segunda-feira, eu seja um espírito melhor. Então, a gente não pode agir de uma forma como infantilmente. E Paulo mostra muito claramente isso, Marinho, que ele era um homem da lei, era conhecido, era doutor, ele tinha posses, ele tinha prestígio, ele era benquisto pela sociedade romana. E ele era temido pelos mais fracos. E ele simplesmente ele muda totalmente. Ele muda em uma existência, ele rompe o velho para o novo. Sabe a nova era, Marinho? A nossas mãos. É mudar o nosso momento. E Paulo mudou naquele momento, quando ele não faz nenhuma pergunta, quando ele fica cego com tanta luz que recebe, ele não fica fazendo questionamento, ele pergunta assim: que queres de mim? Que queres que eu faça? Não foi? Ele não ficou assim, olha, se der amanhã eu vou ver se eu vou, eu não sei se eu posso, né? Quais são os meus compromissos. Ele já foi imediato. Por que que Cristo se revela a esse espírito na época? Por quê? Porque sabia que naquele espírito tinha um sentimento de fazer, de vontade, de responsabilidade. Pedro, antes de Paulo, Pedro tinha o quê? O coração humilde, bom, sincero. O próprio Judas, Marinho, que muita gente até hoje infantilmente joga malha Judas, esquece que foi um espírito que, na verdade, ele amava Cristo de uma forma muito grande. É um equívoco falar que Judas traiu porque queria. Não, ele, na época, ele gostava da moeda. Na época, ele gostava da política. Ele, mesmo assim, mas ele amava Cristo. O que ele fez, na verdade, foi pelo seu conhecimento. Naquele momento, ele queria que Jesus fosse um governante. E ele queria que o Jesus reagisse à prisão, reagisse àquele momento. Ora, se Judas viu nele um Salvador, todas as curas que Cristo fez, transformou água em vinho, multiplicou os pães, o peixe, quer dizer, tudo aquilo Judas ficou apaixonado pelo Cristo, por tudo que aquele ser em sua frente se apresentava. E ele nunca quis matar Cristo. Ele nunca quis trair para que fizessem aquilo com Cristo. E tem uma passagem muito bonita que a gente tem que falar muito sobre isso, porque a gente tem que parar de ter ideias infantis do passado. E Jesus, depois que é retirado da cruz, o seu espírito sai aliviado daquela tormenta, né? Ele desencarna. A primeira coisa que ele faz não é ir para o céu, não é ir lá para o mundo angelical. A primeira coisa que Jesus faz é descer aos umbrais e conversar e abraçar e acalentar Judas, porque sabia que Judas cometeu suicídio, se arrependeu, estava louco. A frase de Cristo é essa: fui ver Judas louco, a loucura que Judas cometeu. Então, e a gente ainda infantilmente, né, Marinho? A gente joga, faz umas brincadeiras que está na hora da gente evoluir, né? Não que a gente deva ser sério, a gente também tem que descontrair, a vida também faz parte, isso faz parte da vida. Mas até quando nós vamos nos iludir, né? Até quando a gente vai fingir que sabe um pouco de Cristo? Eu acho que já está na hora da gente amadurecer, porque se eu
eu espírita, se encontro hoje aqui e falam para mim que aqui é um planeta de provas e expiações, que é um hospital, que é uma escola, eu preciso ter a humildade de estudar. A doutrina espírita está aí, né, Marinho? Quantas pessoas, como você mesmo disse, que Kardec está ultrapassado. Meu Deus do céu! Nesse momento atual que a gente vive, Marinho, a gente recebe milhões de mensagens, milhões. A gente se contamina com tantas mensagens bonitinhas, interessantes. Mas será que elas são realmente dignas de espíritos nobres? Será que elas são dignas, estão vindo de médiuns que estudam? Será que são espíritos e médiuns que estão assim vagando também? A gente tem que ter humildade, né, Marinho, de pegar essa codificação que Kardec nos entrega e remeter a Cristo quando ele disse que ele ia enviar o Consolador prometido. E a gente ainda não consegue ler o Evangelho, ler o livro dos médiuns, a Gênese, o livro dos Espíritos, como um Consolador prometido por Jesus. Olha o que esse Espírito fez para nós, encarnados e desencarnados. Ele envia, ele manda para nós um Consolador, e ele diz, o Consolador prometido. E a gente não consegue, às vezes, na Marinha, estudar com afinco esses livros tão importantes para o nosso espírito, né? Por isso que Cristo, quando deixa o planeta Terra, desencarna, ele tem uma passagem que é muito bonita, porque, na verdade, ele venceu a Terra. Ele venceu as inferioridades que esse planeta tem, porque ele saiu daqui perdoando a todos nós, conscientes de que nós não tínhamos, na época, o conhecimento para compreender o que ele estava deixando, compreender as suas lições. E ele sabia com muita lucidez que somente lá, muito, muito, muito distante, nós iríamos começar a compreender exatamente o que Cristo queria nos ensinar. E aí Cristo envia o Consolador prometido pelas mãos de Kardec e de tantos outros espíritos que assessoraram Kardec. E a gente hoje, em 2020, nessa crise que estamos vivendo, às vezes a gente não consegue ainda entender que para a gente viver nesse momento de crise, a gente tem que ter equilíbrio. E para ter equilíbrio, nós temos que conhecer. E para conhecer, nós temos que estudar. E o estudo é isso. Quantas vezes, Ana Maria, você fala aqui também na quarta, no domingo, vamos estudar, vamos estudar. E tem pessoas que ainda estão enraizadas naquele igrejismo, né? Que é sentar na frente, sentar nas cadeiras, perdão, e as pessoas falarem para eles. É importante isso. A gente vê até pelas mensagens que a gente, pelos vídeos, como é importante a gente pegar os vídeos e parar, pensar, analisar eles. Mas vamos estudar. Eu acho que chegou o momento, né, Marinho, do nosso espírito se preparar para essa nova era. É verdade, Fernando. Você está observando o tempo aí, né? Uhum. Pode comentar e a gente encerra, tá? Quando você colocou sobre Paulo, né? Eu me recordava aqui de Lucas também, né? Lucas foi muito importante, juntamente com Paulo, eles eram amigos. Lucas era médico e era um sujeito muito inteligente. Ele é que fez as grandes reportagens daquilo que aconteceu com Cristo. Por quê? O advento de Paulo e dele foram entre 40 e 50 anos depois do advento do Cristo. Então, ele fez observações e anotações importantíssimas daquela época. E também anotações do próprio Paulo, né, que era um sujeito inteligente, capaz, tinha capacidade de escrever também e tudo mais, né? Então, nós temos todo esse relicário de ensinamentos, como você colocou, Fernando, esse relicário de ensinamentos, mas nós ainda não conseguimos entender o verdadeiro sentido da vida na Terra. Nós não conseguimos entender ainda. Algumas pessoas reclamam desesperadamente, né, pelos sofrimentos que todos nós já passamos e certamente haveremos de passar, como se ele fosse a única pessoa apontada para sofrer. Quantas e quantas pessoas sofrem
no silêncio da própria intimidade. Quantas não são essas pessoas que dão exemplos para nós do entendimento da vida, do findar da vida, atravessando assim com tranquilidade para o mundo da espiritualidade. Hoje, nós temos esses recursos fantásticos dos livros. A quantidade é imensurável dos livros que nós temos. E só não busca, né, quem ainda tem a dominar a coluna vertebral a preguiça. Né? Pega o livro, quer saber o tamanho do livro, quer saber a grossura do livro, que se for muito grosso eu não vou ler, não é? Se for pequeno, leva, não lê também. Essa preocupação, às vezes dá a impressão assim, né? Esses caras são fanáticos, eles querem que a gente lê, querem que a gente faça isso, aquilo. Não é. É porque nós já passamos por experimentações bastante interessantes e a gente gostaria que as pessoas, quando tivessem que passar pelas próprias experimentações de vida, estivessem adequadas interiormente, estivessem com a mente preparada, tivessem nas suas prateleiras mentais, como eu digo sempre, esses ensinamentos que são tão importantes nessa travessia. Então, por isso que a gente está pedindo, está sempre, né, de todas as formas. Agora nós estamos usando essa forma aqui fantástica, que está um pouquinho difícil, né, Fernando, para a gente se adaptar, mas nós estamos nos adaptando devagar. Por quê? Você tem pouso, né? 5 da tarde, né? Hoje é dia de Páscoa. Nós estamos aqui, Fernando ligou, não, vamos lá. Né? Porque nós não temos podido frequentar com normalidade o centro. Né? Não podemos, de forma alguma. Então, nós estamos fazendo a nossa obrigação dessa forma. Por quê? Porque nós confiamos, porque nós temos certeza, porque nós queremos cooperar. É aquilo que você disse. Será que eu estou cooperando com o Cristo para o advento da nova era? Será que eu estou colocando um grão de areia nessa grande construção? E nós estamos tendo a felicidade de passar por um período dificílimo como esse, né? Crise como essa aqui, que não é uma crise dentro do campo da individualidade das pessoas. É uma crise envolvendo todo mundo indistintamente. Seja rico, seja pobre, seja lá o que for, está passando por essa experimentação. Então, eu acredito, Fernando, que agora, né, quando a gente passar, quando a gente já tiver atravessado esse período, eu acredito que as pessoas vão ter uma mais amena da vida, no sentido de que a vida não é aquilo que, não é, os canais de televisão reportam para a gente, as informações que nos chegam. As informações mais importantes que tem são aquelas que nós coletamos ao longo da vida, que nós aprendemos ao longo da vida. Muitas coisas são altamente manejadoras, são feitas para poder atender interesses escusos de outras pessoas. Então, quando a gente penetra o conhecimento do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e as obras todas afins, nós vamos percebendo o quanto o ser humano é flexível, não no sentido da bondade, é flexível no sentido de voltar as coisas para a sua própria direção. Egoístas, não é? Egoístas desesperados que procuram fazer com que o mundo trabalhe a seu benefício. Quando Cristo nos ensinou que nós temos que ter a humildade necessária para poder sair, acudir, acompanhar, levar uma palavra amiga, não é só levando dinheiro e nem comida, é levar uma palavra amiga. Uma palavra amiga, não é? Se um farnel de comida ajuda a pessoa a viver mais um dia, uma palavra amiga, bem dita, bem direcionada, ajuda a pessoa a atravessar a vida inteira, a ter mais coragem, a buscar com muito mais profundidade as forças que ele tem e que talvez não conheça. A palavra é fantástica na vida do pessoa. Por isso, né, a gente tem que aprender para poder levar de forma humilde esses ensinamentos até as outras pessoas. Então, esses ensinamentos de hoje, né, dessa lição de hoje, falando sobre crise, é atualíssimo, e Fernando foi muito feliz na escolha,
e eu acredito que vai ajudar, né, a todas as pessoas que assistirem esse vídeo a entender melhor essas coisas que acontecem e os resultados que vai trazer na nossa comunidade. Eu acredito que quando passar tudo isso, eu não serei mais o Marinho da forma que era antes, o Fernando não será o Fernando da forma que era antes, e todas as outras pessoas. Alguém vai morder o freio e vai querer voltar a ser o que era antes. Ele vai estar na contramão. Se ele se soltar e for na direção do seu sentimento e das suas emoções, certamente ele estará sendo encaminhado para uma realidade nova que não existiria se ele não tivesse passado pelas agruras mentais que nós estamos passando nesse período, Fernando. Querido, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado por atender o pedido. Fiquei muito feliz por falar com você, te ver novamente, né? A gente não pode se abraçar, mas é apenas um detalhe. A gente vibra um pelo outro, isso é muito importante. Você é um grande amigo, é um irmão que eu agradeço muito a Deus por permitir estar nessa jornada. Tá? Estou sozinho agora, mas tenho certeza que estou sozinho apenas fisicamente. Tá? Querido, faz Você a vai prece. deixar o pessoal chateado, hein? Ah, tá. Faz a prece final para a gente. Tá? Obrigado a vocês que nos ouviram. Tá? Espero. Vai ter próximos, né, Maria? A gente é meio teimoso aqui na internet. Vou fazer mais. Eu vou teimar abraço. até aprender, viu, Fernando? A hora que aprender, tá bom. Tem coisas boas aí, vamos ver. Um abraço. Um abraço, Fernando. Um abraço a todos. Fique em paz, meu amigo. Você também. Estou interrompendo o vídeo.